Bom dia. Só pegando um gancho com o anúncio do presidente que vai cortar as verbas das faculdades de Sociologia e de Filosofia. E eu senti, quase por obrigação, como sou formado em Filosofia e História, de comentar esse assunto à luz das teorias que a gente sempre conversa, que isso contribui para a sociedade, que contribui para o ser humano, como melhora a vida do indivíduo e da sociedade. Houve muito barulho sobre esse assunto, de como cortar esse verbo, porque realmente o futuro de uma nação depende dos pensadores dela. Porque os pensadores são os precursores de tudo, tanto da ciência, eles veem o movimento histórico, eles entendem um pensamento filosófico e é muito importante para o desenvolvimento de uma nação. Eles dão uma diretriz, tanto para o físico como para o psicólogo e para todas as ciências, na verdade, dá uma diretriz tanto místico, espiritual, como matemático, racional, e assim vai indo. Mas a minha impressão é que aqui no Brasil não existe faculdade de filosofia. Eu já vou fundamentar. Aqui existe faculdade de ideologia. Porque o que eu entendo de mais importante na ciência é a capacidade da ciência de se autoquestionar. E nós vemos uma tendência na ciência nos últimos anos, onde a ciência ela virou simplesmente outro tipo de religião. Ela, além de questionar, além de fornecer para nós coisas técnicas, ela quer dizer o moral pelo qual nós devemos viver. E isso eu entendo a função da religião. A mesma coisa o comunismo. Ele não deixa de ser uma religião pela ideia que ele não aceita outras religiões. Não por nada a vertente comunista é ateia. Eles têm o Deus deles, é a sociedade. O Deus deles é a comunidade. Eles não podem aceitar outro Deus. Eles falam às vezes que aceitam outro Deus só como termo de propaganda. Nunca é como um termo de verdadeiro, que está no âmago, porque é uma ideia contraditória à filosofia base deles. E isso me leva sempre a questionar. A população mundial é dividida normalmente 50-50. 50% das pessoas são mais racionalistas e 50% das pessoas são mais emotivos. Pode haver umas tendências um pouquinho em umas épocas mais para cá, um pouquinho mais para lá. Mas nunca tem uma vertente que manda em tudo. E isso sempre me preocupou nas faculdades de filosofia, em todo o mundo onde eu acompanho. Como pode ser, especialmente aqui no Brasil, que todo mundo é da esquerda? Todo mundo segue uma religião. Não tem espaço para questionamento. Não é isso que é a base da ciência? Então, na medida que todo mundo pensa uma coisa, ele perde a credibilidade, ele perde a razão de existência, que é autoquestionamento. Nesse sentido, não ensina-se uma filosofia, ensina-se uma ideologia. E realmente eu não acho que nenhum governo é obrigado a financiar faculdade de ideologia, especialmente se essa contradiz as ideais dele. Por isso eu acho, o que eu sempre preguei, é muito bem as faculdades começam a se autoquestionar, a aplicar e abrir espaço para que todas as ideias possam se manifestar. E dessa forma, elas vão adquirir a justificativa e a credibilidade para eles existir e continuar contribuindo para a nação.